Atenção, Tavinho, vale essa cabeça para os caras, Marquinhos Abichedi, presidente do Bragantino. 5, 4, 3, 2, 1. Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço. Seja bem-vindo a mais uma edição do Na Faixa, aqui com o National Sports Channel, sempre neste canal e sempre neste horário. E hoje é dia de atração exclusiva do National Sports Channel. São os caras com Luiz Carlos Quartarolo e o Fábio Seródio, que hoje vão entrevistar o presidente do mais novo integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. Você fica aí, o programa vai ser muito legal. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Amigos, estamos de volta. Os caras, comigo o Fábio Seródio, sempre trazendo uma atração, um convidado muito, mas muito especial. Aliás, estou procurando por ele, criou asas. Rapaz, que coisa. Aliás, vem bem. Dessa vez você caprichou, você e o Frederico Batalha. Frederico Batalha, que eu tive uma reunião e disse, ó, o seguinte... Mas posso confessar uma coisa? Calma, antes de tudo? Deixa eu falar. Não, você vai falar muito. O homem tem que, para ser um dirigente, tem que ser competente, polêmico, não pode ser um presidente de um time só. Ganhar basquete e futebol. Tem que ser um cara que conquiste e audacioso. Com visão. Aí o Frederico foi anotando tudo. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Tem que ser mascote do time também. Outra coisa que... Mas você sabe que quando eu ouvi, eu fiquei muito emocionado. Fora de brincadeira. Porque eu tive muito contato com o pai dele, era uma grande pessoa, um grande dirigente, um dirigente histórico do clube em que ele esteve e do futebol brasileiro. Um homem com várias histórias bonitas, né? Histórias engraçadas. Bati muito contra ele, às vezes, em entrevistas, mas ele tinha uma fidalguia. Ele não era tão rançoso, tão gravíssimo assim como... Ele era um cara, um cavalheiro, um cara que sabia cuidar. Foi um grande político também na sua cidade. Depois de tudo isso, eu que sou anarquista do programa, você quer apresentar, por favor, o cara de hoje? Eu sou Marco Antônio Nassif Abichedi, 62 anos de idade, presidente, já foi presidente da Ponte Preta, agora presidente do Bragantino. Fez um curso de alemão, está falando fluentemente alemão, e está feliz da vida porque o time dele foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Merecidamente. Merecidamente. E eu quero logo de cara... Seja bem-vindo, Marquinhos. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Você fala um pouquinho da influência do seu pai na tua carreira como político e também como dirigente esportivo, Marquinhos. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês no programa. Satisfação ver os amigos, né? Que a gente se fala muito no campo, né? Época de jogo, tá meio elétrico, né? Mas a satisfação está aqui e contar um pouco das histórias de futebol para você. Eu tenho 42 anos de futebol, 42 anos como futebol. Um pouquinho antes, né? 42 como dirigente, como vivendo futebol lá do meu pai. Eu fui mascote do Bragantino aos 7 anos de idade. Quando o Bragantino foi o gramado, amigo. Foi o gramado. Então, uma história muito bonita. Aprendi muito com meu pai, meu espelho é meu pai, de posições, de visão. Papai trabalhou mais de 52 anos no futebol, em geral, até no futebol brasileiro, paulista, brasileiro, de dirigente. Aprendi muito, acompanhava muito. E essa visão, aprendi muito com ele. Nabi, meu pai, foi muito importante na minha vida, né? E... quando ele faleceu em 2006, eu sempre digo isso, ele estava na UTI já, faleceu com câncer, teve um câncer no pulmão, nunca fumou e teve um câncer no pulmão. Ele ia nos jogos com oxigênio para assistir os jogos, né? Eu me lembro. Aí era uma final, já era a final do Campeonato Brasileiro. Ele morreu dia 28 de dezembro.
28 de novembro, e ele fui na UTI lá, ele falou, olha, tem muito que trabalhar ainda, meu filho. Vem amanhã cedo falar comigo, mas eu quero te dizer uma coisa, você sabe a minha situação, como que eu estou. Empresa, negócio, você sabe se virar bem, você se cuida disso, mas eu só vou pedir uma coisa para você. Não deixe o Bragantino morrer. Não deixe o Bragantino morrer, deixar de existir, não deixe fecharem o Bragantino. Só isso que eu peço para você. Então, quando ele morreu em 2006, eu já era presidente do Bragantino, eu sou presidente do Bragantino há 22 anos, por causa dele, né? Pela paixão dele, depois paixão nossa, e precisava, num momento, buscar eternizar o Bragantino. Então, o meu pai está muito envolvido nesse processo do Bragantino, de não largar, porque podia largar, vamos largar, tinha 250 ações trabalhistas, não ações, execuções, tinha estado em penhora, uma situação muito difícil do clube, né? Mas nós conseguimos recuperar e fazer o Bragantino criar, como você disse, né? Criar asas. Né? Agora é Red Bull. Podemos falar Red Bull Bragantino? É, Red é Bull uma honra, Bragantino. né? Agora, você citou aí as ações na justiça. Vocês conseguiram contornar toda essa situação? Em 2005, o Bragantino tinha 247, não ações, execuções. Já estava em fase de execução. Já execução. Foi tudo jogado à revelia? O que aconteceu? Muita coisa jogada à revelia. Nós tivemos um problema familiar, todos sabem, né? Uma briga familiar do meu pai com o meu tio. Uma divisão na família. Está superado isso? Está superado, graças a Deus está superado. E de 96, 97 para trás, essas ações eram absurdas, né? Mas números absurdos. O Bragantino sempre foi o primeiro. Foi o primeiro clube a unificar as ações numa vara só e propor o parcelamento, propor o pagamento mensal. E nós, agora, no final, depois de, vamos dizer, começamos esse acordo com a Justiça em 2005, depois praticamente 19 anos, né? 2005, 14 anos. 14 anos, o Red Bull só assumiu 2 ações trabalhistas. Tudo foi pago. Foi pago como? Com trabalho, com venda de jogador, com administração. O Paulinho foi vendido, ajudou a pagar a ação trabalhista. O Romarinho foi vendido, ajudou a pagar a ação trabalhista. O Felipe foi para o Corinthians, ajudou a arrumar o estádio. Então nós administramos o Bragantino como empresa, uma visão empresarial. Tem tanto, tem. Não dá para montar, né? Montar time barato de salário, muitas vezes. Quanto ganha o salário do Bragantino? Era um jogador do Corinthians, do Palmeiras. Então nós conseguimos revelar muitos jogadores nesse tempo, fazer dinheiro e sanear o Bragantino. O Bragantino estava, no começo do ano, saneado, com uma dívida, um passivo de 3 milhões de reais. Qual o clube do Brasil com um passivo de 3 milhões de reais, devendo 300 mil de imposto só? Nós fazíamos uma coisa rígida. Então, um dos motivos principais que a Red Bull viu o passivo do Bragantino, como a gente fala, esqueleto, né? Eu vou assumir isso, uma empresa de renome, e eu não sei o que tem no armário guardado, não sei se vai ter ação, vai ter execução, não sei o que pode vir de imposto, o que pode... E nós tínhamos tudo controlado, tudo bem. Inclusive, quando nós fomos conversar com ele, que eu fui procurar a Red Bull. E a Red Bull, Thiago Escuro, me falou, Marco, mas vocês querem tradição, camisa, isso, a família... Nunca pensei que vocês iam propor alguma coisa para nós. Eu falei, não, queremos fazer para eternizar o Bragantino, né? E no dia nós fizemos uma reunião com o Oliver, que é o CEO internacional, e ele falou, mas o que tem? O que tem está aberto. Aqui demos o cartão da Receita Federal, demos a senha, eles contrataram 2 auditorias mundiais, levantaram toda a situação do Bragantino em 60 dias, viram que as informações eram corretas, o clube era sadio, né? É sadio, mas faltava o quê? O dinheiro para o investimento, o dinheiro para contratar bons jogadores. Mas ia demorar muito mais. Ia demorar muito mais, mas ia ficar sofrendo, como sofre os clubes menores aí. Então, não queria que acontecesse com o Bragantino, se um dia a gente saísse, o que aconteceu com Mojimirim,
com a União de Araras, Portuguesa. com Portuguesa, com o sofrimento do Paulista. todo respeito a eles, né? Com todo o respeito a Paulista de Jundiaí, né? Então a família segurou o Bragantino nesse sentido, entendeu? Não. Que sabia, se colocasse alguém, ia acabar, ia fechar, né? Tem um amor, tem a paixão, né, sobre isso. E muito a gente fala, mas por que você por que você colocava? É história. A história do passado faz a gente tocar a coisa para frente, né? Então a história que foi criada da família no Bragantino fazia a gente continuar no Bragantino, né? Não, pois o que lá, meu pai falava, aquele campo lá é o cemitério de ônibus, né? Que nós temos empresa de ônibus, então tinha que pagar bicho, vende um ônibus, né? Mas é paixão, isso é paixão que motiva e tudo isso, né? E o Red Bull veio sabendo da situação real do Bragantino, os levantamentos, e tudo que foi confirmado e criou um elo muito importante de confiabilidade, de confiança do que eles dizem e do que nós dissemos. Então, não tive problema nenhum de... mas o futebol, podemos administrar? Poxa vida, estou cansado, né? 42 anos fazendo contrato de jogador, né? Sem dinheiro. Sem dinheiro, né? Agora com dinheiro. Então, são competentes, fazem profissional mundialmente e o Bragantino vai voar muito alto. Bom, você sabe que você é um cara organizado, então... Sou eu que já estamos entrando no assunto Bragantino, Red Bull, que é um assunto muito legal para a gente tratar, mas ele falou tanto de paixão, e ele foi mascote do Bragantino, mas não foi uma paixão assim eterna, ele foi presidente da Ponte Preta, cara. Como que você explica isso? A paixão é tão grande que você resolveu virar a macaca pro outro lado? Você é muito anarquista, Zé Rosa. Ele foi o Red Bull na época da Ponte Preta. Bateu asas e foi. Ele foi lá ajudar a ponte. Não, a visão do meu pai, essa foi a visão do meu pai. A visão do meu pai já tinha essa visão de ter 1, 2 clubes para poder formar jogador, o clube que tiver melhor colocar, fazer uma escada para isso, né? E eu era vereador, presidente da Câmara de Campinas, e já tinha ajudado o Lauro Moraes na época, em 86, e em 91, 92 e 93 fui presidente da Ponte. Mas num projeto que o meu pai pensava em reunir clubes, 2, 3 clubes, e colocar e trazer investidores, né? Colocar dinheiro no clube, ficar com passe de jogador. Naquela época não tinha o direito, né, econômico para o investidor, né? Nós criamos o direito econômico numa condição paralela de empréstimo do dinheiro para o clube, com garantia do jogador. Então nós fizemos uma coisa mas é visionária do meu pai. Isso não tem vergonha de falar, é visionária dele, né? Então ele falou, você vai para a Ponte, nós ficamos aqui no Bragantino, o Bragantino está num bom momento, a Ponte estava na 2ª divisão, a Ponte precisa subir, nós vamos fazer um intercâmbio entre os 2 clubes e vamos fazer jogador. Ele fez o basquete da Ponte. Sim, foi campeão mundial. Só isso. Nós levamos o Vanderlei, o Luxemburgo de técnico, a Maria Helena Cardoso com a Heleninha de técnica e foi bicampeão mundial. Conseguiram colocar a Paula e Hortência no mesmo time. Paula Hortência é a argentina, a Karina, né? Mas a Paula Hortência, né? Era imbatível, né? E tem uma história da Hortência e da Paula, né? Vou pode contar pra vocês aqui, aqui é para contar a história. Que as duas são maravilhosas, né? Aí a Marilena me ligou, Marco, nós estamos com um problema, presidente da Ponte, estamos com um problema aqui. Por quê? O que aconteceu? O que deu? Como fazer o basquete? Eu estava à noite em Campinas, em casa, ouvindo na televisão, a Unimed Piracicaba vai fechar. O time de basquete vai acabar de Piracicaba, que o time era bom com a Paula, né? Grande time, ganhava tudo. Então vai fechar. Eu falei, poxa vida, mas vai fechar? Eu acordei 10 horas da manhã, eu estava em Piracicaba, na casa da Maria Helena. Maria Helena, e aí? Queria te conhecer e tal, não conheço. Conheço seu pai, a família e tal. Vou levar vocês, vocês estão desempregados? Estamos. Vou levar vocês para Campinas. Vai levar? Vou levar. Da relação do jogador, qual é o salário? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Quanto precisa por mês? Precisa, na época, eu me lembro bem que era R$60 mil. Por mês? Por mês, né? Era $60 mil, o dólar era 1 por 1, né? Precisava de $60 mil, né?
Aí eu falei, tá fechado, quando vocês se apresentam? Mas não, como é que faz, uma patrocínio e tal? Não, tá fechado, vocês vão para Campinas. Eu não tinha patrocinador, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tinha nada, nenhum planejamento nisso. Você não tomava nenhum remedinho, né? Não. Tomou Mas depois disso. Mas ter um time, né, desse, deixar terminar um time desse, né, embora tinha a Leite Moça na época, que era um outro time que a Hortência jogava, né, aí fomos, e Ponte, a torcida ficou meio assim, mas depois ela se envolveu tanto, né. Foi mesmo. E aí teve um jogo Leite Moça e Ponte Preta. Esse jogo do Leite Moça e Ponte Preta em Campinas, no estado de Taquaral. Aí a Ponte ganhou. E a Hortência ficou louca, porque a Hortência é maravilhosa, não gosta de perder, né? Aí deu briga com a torcida entrou no campo, aí afasta aqui, afasta ali. Aí eu falei assim, vai acabar o campeonato, eu vou contratar essa mulher. Eu vou contratar ela. Ela vai vir jogar junto com a Paula, porque não pode deixar de jogar. E nisso não tinha patrocinador, né? Então, a política ajudou a viabilizar tudo isso, né? Pelo relacionamento, o Murilo Macedo era presidente da nossa Caixa, né? Levamos um projeto para a nossa Caixa, o Fleury o governador achou muito interessante, né? De fazer a menina de propaganda da Caixa, inclusive a Caixa arrebentou em poupança, em níveis de audiência, tudo. E aí fui lá e contratei, eu tinha a Paula, fui lá e contratei a Hortência. Aí fui falar lá na Caixa, preciso mais tanto aí para trazer a Hortência. Vamos trazer. E aí nós trouxemos aí começaram a treinar. Aí veio o primeiro jogo. Poxa vida, primeiro jogo, o que nós vamos fazer? Aí foi no treino, a Maria Helena na sexta-feira começou a distribuir as camisas. E a Paula, né, usava 4. E a Hortência usava 4 também. E aí? Hein? E aí, o que deu? Aí vai aqui, conversa ali, conversa lá. Eu fui na federação, o presidente era o Paulo Scheide, e tinha o diretor lá, como que era o nome do diretor? Não me lembro o nome dele agora, falecido já. Falou, você tem que fazer um negócio aí. Você tem que, era de 1 a 15, você tem que liberar a numeração máxima aí, né? Aí nós chegamos para a Paula, para a Hortência, falou, Hortência, venha bem, deixa a Paula com a 4 e você vai usar 44. Então, nós... Ela topou? Ela topou, ajeitou e tal. Mas elas se gostavam, né? Não, se Elas gostavam, mas que... é normal. Ela é capitã, a Paula, tá com a 4. Pô, eu sou capitã, eu vou ceder. Tem que respeitar a Paula e nós conseguimos viabilizar. E você chegou depois, né, Hortência? Né, aliás, ele citou aí Piracicaba, a Maria Helena e a Heleninha é uma dupla que por anos e anos a fio, trabalhando em Piracicaba, são cidadãs piracicabanas, né, por adoção. Porque muita gente não sabe, já a gente vai encerrar esse primeiro bloco, mas só para terminar, eu sou de Piracicaba, você sabe disso. Não me diga. Mas os grandes momentos do 15 de Piracicaba se referem mais ao basquete que ao futebol. Você vai falar que era mascote do 15, não, porque ele era mascote do Bragantino. Mas ele sabe o que eu estou falando. Nesse caso é o time da Unimed. Mas a Maria Helena, a Heleninha, são daquela época, do Pecente. O Vlamir Marques jogava em Piracicaba. Eu sei porque... O basquete era muito forte. Não, em Piracicaba era forte. E o time base campeão do mundo de 58, 59, era o 15 de Piracicaba. Depois as coisas foram... O Corinthians tinha também um grande time, o Vlamir veio embora, o Valdemar Blatkauskas, que deu nome ao ginásio, né, morreu na estrada Piracicaba-Rio Claro. Então, ali, e eu sei disso porque meu avô morava do lado do ginásio e me levava para ver jogo do 15, porque o pessoal do 15 ficava num prédio em frente à casa do meu avô. Então, eles davam ingresso para a gente ver jogo do 15. Ou seja, muita gente, o 15 de Piracicaba, primeiro campeão de acesso, realmente maravilhoso, tem uma tradição, assim como o Bragantino, a Ponte Preta. Mas a história do 15, em termos de conquistas, inclusive internacionais, se refere muito mais ao basquete. Bom, eu posso fechar esse primeiro bloco? Pode, mas só quero deixar um recado. Eu já falei Os muito, né? Os únicos troféus que existem na Ponte Preta, foi ele o culpado. Esse homem aqui? Não tem troféu não sei de basquete. Ele era o Red Bull da Ponte. Não é para Campinas me matar, eu estou falando a verdade. Mas é outra coisa que eu ia falar também. Você pode falar em 2 minutinhos quando a gente voltar? Beleza. A gente encerra esse primeiro bloco aqui com os caras, eu, Fábio Cerotti,
E o cara hoje, vou falar pra você, o cara tá voando baixo não, tá voando alto demais. Oh. E diz que vai voar muito no Campeonato Brasileiro Série A do ano que vem. Que assim seja. Deram Até já. asa pra ele. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. É isso aí, gente. Voltamos então com o nosso Marquinhos Abichedi. Eu falo Marquinhos, tem esse Marquinhos? Não, Marquinho. Então vamos começar de novo. Marquinho Abichedi. Você fala que eu troco o nome, mas hoje só troquei uma letra. Aliás, Dessa vez só acrescentei. que pôs ele no plural também. Ele foi presidente da Ponte, presidente mas- da Bragantino. Você foi bem. Ele merece esse plural. Ô Marquinhos, você queria complementar um Complementar assunto sobre que o esse basquete. esse time que nós montamos na Ponte, a base foi campeã pan-americana, naquele jogo maravilhoso contra os Estados Unidos, que até o Fidel Castro deu as medalhas para Paula Portência, a Marilena a técnica. Então foi um Foi um dos maiores maiores momentos do basquete feminino do Brasil nos últimos tempos, porque de lá para cá pouca coisa aconteceu, né? Pouca coisa aconteceu, apareceu 2 ou 3 jogadoras, né? E continua sofrendo, né? As estrelas eram a Paula e a Hortência, né? E o trabalho da Marilena, que era fundamental. Então, a base foi a Ponte Preta que deu em relação a isso. E nesses anos que ficou nossa Caixa Ponte Preta, né? Ganharam todos os campeonatos de base. A Ponte foi campeã em tudo. Infantil, juvenil, principal. Tinha um trabalho maravilhoso em Campinas em relação a isso. O troféu a Ponte só conhece por causa dele. Não, e mais do que isso, né? Dá para fazer, né? Sim, dá Você pra já fazer. trabalhando direito, dá para fazer. Você quer ver eu vou dar um exemplo aqui de criatividade que ele já contou pra gente vai fazer ele contar pro público. É verdade. Você foi presidente da Liga Foi de presidente Campinas Liga de futebol. Campineira de Futebol. Amador. Amador. Em 81, papai era presidente da federação Você então era presidente da Liga, como se diz hoje, do futebol raiz. do futebol raiz. É onde a coisa pega. Assumi em 81 e a maior dificuldade dos clubes era pagar, os clubes amadores, era pagar arbitragem, né? Não tinha, como vai pagar arbitragem, não tem dinheiro, aí o pessoal ia lá, dava tem renda, cheque, né? aí dava cheque lá do final de semana que juntava, Cheque voltava. cheque voltava e contornava e tinha que Cheque pagar os Nelson ar. Gonçalves, estou aqui de regresso. E aí eu procurei a Kaiser. Na época a Kaiser tinha lançado a cerveja dela contra a Brahma e contra a Antártica. E todo mundo falava que ia ser paladar, né? Você acostuma com o paladar que a cerveja era ruim, que a cerveja não tinha como vender. Era aguada. Eu falei, não, eu vou vender tua cerveja. Vou vender. Você vai pagar o campeonato inteiro a arbitragem para os clubes não vão pagar mais a arbitragem. A arbitragem era R$300 por jogo. Árbitro, bandeira e tal. E a Kaiser bancou. Mas como que eu vou ter o retorno? Aí nós combinamos, cadastramos o clube era obrigado a indicar 3, 4 bares para o vendedor da Kaiser ir lá e vender a Kaiser, e eles tinham que entregar por semana 300 tampinhas de Kaiser. Então o dirigente amador lá só tinha que carregar, passava no bar, pegava as tampinhas e entregava as tampinhas. Comprovação de que houve o criativo. consumo. Parabéns que você foi um empreendedor, porque isso é trabalhar com o que você tem e fazer girar o dinheiro. Né? Eu falei que ele é criativo. Aliás, eu vou contar aqui. Assumimos uma liga com 3 times amadores e entregamos com 320 com uma sede própria de 1.200 metros quadrados. Aliás, Amador, Marquinhos, hein? Amador. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, a gente que é da região, né? Eu sou de Piracicaba, você é do outro lado, mas a gente é caipira, né? Eu sou caipiracicabano. Mas o quê? Com A orgulho. capital é a Moca. Capital é Moca, é Londres. Vai. O negócio é o seguinte, eu ia perguntar o seguinte, você sabe mais do que eu sobre isso. Faz muito tempo que estou em São Paulo, desde 80. Mas essa nossa região sempre deu muito jogador de futebol. E muito clube. Isso. Muito clube. Então, muito clube varziano, inclusive. É. Porque a gente fala assim, o Coutinho, grande jogador do Santos, nunca jogou no 15, jogou no Palmeirinha.
o Altafine, o Mazola também nunca jogou no 15. Né? O Baltazar jogou no Monte Alegre, que foi o grande jogador do Corinthians. E ali sempre Ponte Preta, Guarani fizeram muito jogador, Santa Bárbara do Oeste, Bragança Paulista. Tem hora que a gente percebe que isso não é tão usado como devia. É verdade, nós tínhamos Salto, tínhamos Itu, tinha Porto Feliz, tinha Americano, Sorocaba. Rio Branco, Sorocaba, subindo ali tinha Araras, tinha time de Leme, a região, a Limeira, a região era muito, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Itapira disputava, Serra Negra disputava, então a nossa região aqui, dessa região de Campinas, era muito fértil em jogador. E revelou, a Ponte tinha base, o Guarani revelou, o Rio Branco uma época revelou, né? Mogi. O 15 revelou, o Mogi com o Wilson Barros lá, e do dia que ele faleceu, acabou o Mogi. Então, é a base, se cuidar da base, se motivar a base, se ajudar os clubes do interior. Hoje nós temos 600 clubes no país. 20 na Série A, 20 na Série B, tá certo? A C e a D formado agora, né? A C e a D reforçou. Mas fora disso, quantos times tem? 100 times. E os outros 500? É a base que precisa ser cuidada. No futebol brasileiro precisa cuidar da base, da garotada para voltar. A Lei Pelé, feita em 98, que criou todos esses problemas, é repercussão hoje. Depois de 20 anos, o que nós fizemos de jogador? Mais de uma geração foi embora. O que nós fizemos de jogador, de base, de clube, que o clube grande ia lá, comprava o jogador da Ferroviária, quantos jogadores da Ferroviária fez, o Noroeste de Bauru, o Comercial, o próprio Botafogo com o Raí que fez, Rio Preto, América. Então, tinha um trabalho de base. Quando a Lei Pelé veio e acabou com isso, botou empresário na jogada, esses 20 anos não fizeram mais jogador. Mas você acha que tem que encontrar um meio termo? Porque também não vai voltar como era antes. Né? O passe do clube, aquela coisa toda. Não, eu acho que o jogador ganha menos hoje na participação, porque o jogador vai embora, o clube recebe o dinheiro, o jogador faz o contrato lá, ele vai para onde ele quiser, ele tem o direito de ir para onde ele quiser. Mas ele perdeu os 15% da venda. Na lei anterior, o clube tinha um passe, mas o valor da venda, né, para ele sair do clube, ele recebia 15% do valor da venda. Isso acabou para o jogador. Não sei se vocês lembram disso. Não, tá certo? Claro que... Mesmo sem contrato, o jogador continuava preso ao clube. Mas o clube tinha que pagar. Claro que precisava acabar com isso, dar liberdade para o jogador onde ele quer ir, onde ele quer jogar. Isso eu defendo. Mas ele perdeu isso também, né? O clube perdeu e apareceram os empresários para fazer entrevista. Eu não sou contra empresário. Mas hoje seria um mal necessário, né? Atrapalhou. Hoje o São Paulo vai querer contratar um jogador. Não tem que falar eu vou ter que falar lá com o Bragantino, não. Eu tenho que falar com o empresário do jogador primeiro. E se não falar, não tem negócio. Não tem negócio. Isso aí. E aí acontece um monte de coisa aí que é ruim pro futebol. Que precisa mais 3 programas para explicar, ruim, né? Só futebol. Voltar ao assunto, porque a gente já percebeu, você meteu na Liga de Futebol em Campinas, criativo. Duro ser competente. Na Ponte Preta, que daqui a pouco vocês vão falar que nós vamos eleger ele. Mas ele já foi eleito várias vezes. Mas aí, antes de chegar no Bragantino atual, eu queria contar algumas coisas, porque eu conheço bem o Marquinho, você também conhece. O Marquinho é bravo, cara. Esse homem calmo aqui é bravo. Eu acho que aquela briga do Palmeiras, você estava lá? Estava lá com o Bruno ou não? O dia que o torcedor mordeu o cachorro? E o cachorro morreu de raiva. O cachorro morreu de raiva. Morreu de raiva. Eu nunca vi aqui no Márcio Papo falar assim: Quartarolo, você não acredita o que a gente está presenciando aqui. O que foi? Ah lá, o cara mordeu o cachorro. Mordeu o rabo do cachorro, o rabo caiu, o cachorro morreu. Da PM. Marquinhos, você inventou o Vanderlei Luxemburgo. Foi o Bragantino que inventou. Foi eu que contratei o Vanderlei. Aliás, salário em 90, em 80 e... De camisa, aquelas camisas, a gola. É verdade que ele cabeludão, de corrente. Ele vendia carro. Ele comprava carro em seguradora. Ele era técnico, foi técnico no Espírito Santo, depois foi para a Arábia. E quem indicou ele mesmo quem indicou foi o Juan Figuer. O Juan Figuer indicou para a gente. E ele, no paralelo, ele comprava carro de seguradora, reformava lá batido
e trocava. vendia. Tem muito jogador do Bragantino que... Com carro. com o carro dele lá. Pô, fechou? Eu comprava o carro, o jogador queria, Faz parte. mas Vanderlei, parcela e vambora, né? Não tem E dinheiro. ele também, o Parreira foi técnico do Bragantino. Parreira, Carlos Alberto Você Parreira. sabe qual era o salário do Parreira, do Vanderlei, quando foi campeão paulista? R$2.000, $2.000, $2.000. o salário. Hoje seria 8, 10 mil. 8, 10 mil. O Parreira, 5 mil. Parreira foi técnico em 91. 91 que ele foi ficou. o Luxemburgo, que foi pro Palmeiras. O Parreira ficou 8 meses no Bragantino e foi vice-campeão brasileiro, né? Era um ótimo treinador. É. Depois foi para a Copa do Mundo e foi campeão. O Mauro Silva, naquela época, ganhava R$1.500. O Mazinho, R$1.000. Então, eram números. Bom jogador, Mazinho, né? Eram números que hoje não existem, né? Mas eram números que eu entendo até. É claro que hoje está exorbitante. Né? Você deve sentir isso da pele. Mas eram números que eu acho também proporcionais. A pele dele criou asas. Criou asas, é verdade. Mas eram proporcionais também, eram bons salários para a época. E que o clube vivia da renda do jogo. A renda ajudava a pagar salário. A televisão não pagava tanto. Não tinha, a renda ajudava a pagar o salário, o bicho. E essas margens foram acabando, porque vai cobrar mais o torcedor. O presidente de clube tem que ter a satisfação do quê? De ir para o jogo e ver o torcedor. Quando o presidente do clube vê aqui concreto, não tem torcedor, aí é o problema. O torcedor é importante no futebol. Você vendeu por quanto o Mauro Silva? Foi você que vendeu por La Coruña? O Mauro Silva foi vendido na época por $2,5 milhões e o Bebeto foi junto por 2.300. Bebeto... O Bebeto da seleção, né? Os dois foram juntos. Mas foi mais barato o Bebeto? Foi mais barato o Bebeto. Que coisa. E os dois se tornaram grandes jogadores. Sabe que é negócio de libanês, assim mesmo, né? Tira um pouquinho mais. Um pouquinho mais, E lá ele se tornou um astro. O Mazinho foi pro Bayern, né? Bayern Munique. Foi por $2,5 também de dólares. Que era uma exorbitância na época. Exorbitância, vendas absurdas aí, né? Que era muito dinheiro na época, $2,5 milhões. Muito dinheiro. Mas o homem, ali que eu estava falando que ele era bravo. Primeiro que, uma vez, ele reformou... Mas ele não mordeu o cachorro, foi torcedor. Reformou o estádio, que tem o nome do pai, o nome é Bichedi. Aí estava a área de imprensa nova e ele estava... Acho que nem lembra dessa história. Nem lembra, tanta eu coisa. andando com ele, ele falou assim para mim, só tem um problema. Eu falei, o que foi? Que ninguém vem no jogo, caramba! Você lembra disso? Não foi caramba que ele falou. Não, ele falou outra coisa. Mas ele esculachou, que eu falei, caramba, mas por que você fez isso? Um dia muda. Tá mudando. É visionário. Qual foi a média de público agora na Série B? Quase 7 mil pessoas. Para Bragança Paulista. Para Bragança Paulista e a cidade abraçou. Abraçou, a cidade abraçou. A Quantos região, mil habitantes tem a região 180, a região abraçou. O Bragantino na Série A, o ano que vem, é o único clube do interior do Brasil. É verdade. É o único clube do interior do Brasil. O resto é todo time da capital. E vai se chamar como no campeonato? Red Bull, vai chamar Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Você não sofreu nenhum tipo de pressão por causa de colocar o número vermelho, mudar o distintivo? Todos mudam para a modernidade, de avançar, de ver o que o torcedor quer. Ele quer ir no estádio e ver o seu time bem, disputando o campeonato, sendo vitorioso. Não importa a cor da camisa, não importa nada, porque o torcedor quer lá torcer para o Bragantino, eu vou torcer para o Bragantino na minha cidade e vamos fazer. O Corinthians jogou de roxo, o São Paulo jogou de cor de vinho todinho, o Santos jogou de azul. Verdade. Então, não importa. Eu joguei uma época com camisa laranja para poder vender camisa. Então. Mas o torcedor lá tem aceito isso? Muito. Essa satisfação, você acompanha nas redes sociais aí, é um negócio tremendo. E também. Tá voando. Sabe, vermelho é a cor da linguiça. E sabe o que acontece? Não? A gente vê muito isso, está vendo muito isso. Ele é corintiano. O primeiro time dele é corintiano, é palmeirense, mas o segundo time, por carinho, está sendo o Bragantino. Então nós vamos soltar uma campanha, né? É o primeiro de muitos e o segundo de todos os torcedores. Né? O pior que os palmeirenses da cidade estão todos felizes com ele, porque ele andou fazendo um desafio. Que desafio foi?
Não, eu vou torcer pro meu time. Ele vai ser campeão mundial. Antes ou depois do Palmeiras? Aí é o problema do Palmeiras. Claro que eu acho que eu vou ser antes, né? Depende do calendário, né? Depende do calendário. Depende do calendário. Agora, O Bragantino mas foi é com campeão respeito. mundial antes do Palmeiras, eu vou fazer uma bagunça. Aí, Mas sabe o que é isso? Isso é folclore no futebol. Tem que ter essa É motivação, lógico. essa mexida é um com negócio tudo. salutar, né? brincando, faz parte do jogo. Agora, o Palmeiras, eu falo sempre, o Palmeiras é muito grande, como tantos times do mundo, Claro. que não foram campeões do mundo, e nem por isso faz tanta falta assim. O Palmeiras é grande sem o título mundial. O Palmeiras não precisa do título mundial para ser o que é. Agora, se vier, e um dia eu acho que vai chegar, porque é um time que está se organizando, já Que o bateu na Marquinhos trave. é meio Não, mas invocado. é que ele também está se organizando. Ele Faz tá parte batendo do jogo. asa agora. Ô, Marquinhos, a Rede Globo é verdade que não quer chamar vocês de Red Bull? Ela tem um princípio, né? Senão vai. Até o. Como que o estádio do Palmeiras é chamado? Não Palestra chama. Itália. Então é uma linha que eles têm, uma rotina que eles têm, tem que ser respeitado, claro. Tentar, nós vamos tentar. Né? Parece que Vamos houve uma pedir. negociação, né? Tá se conversando em relação a isso. Está na mas hora só- também de evoluir, né? Porque mas isso aí é só para o ano que vem aí que nós vamos, dá tempo, né? vamos avançar com calma, com tranquilidade aí, né? eu não sei se eu te coloquei em saia justa, porque eu acabei lendo isso aí esses dias e me lembrei agora. Mas realmente eu acho que eu dou na Rede Globo. Está na hora de mudar, né? A gente fala Rede Globo aqui. O carrinho lá Sabe? da Fórmula Fala. Ele Eles fala chamam? RB, tudo bem. RB. Sabe? E outra, né? E pelo que eu saiba, a Red Bull anuncia também na Globo. Marquinhos, como que você teve ideia Tenho de mais bater 2 asas minutos. e ir para atrás do Red Bull? Tinha uma história aí que a Red Bull estava 10 anos em Campinas, né? Ela até 97, está indo para 12 anos em Campinas. Jogava na né? ponte da Jogava campo da na Ponte Preta, jogava na Ponte Preta. E eles estavam querendo ter um norte, ou ia para a grande competição ou não. Eles disputaram a Série D e na Série D o ano passado não classificaram na Série Estava na D, encruzilhada, Na né? encruzilhada. Você pode contar mais desse assunto dentro de instantes, que a gente volta para o vamos terceiro lá. e último bloco. Todo mundo que vem aqui, Marquinhos, fala a mesma coisa. Nossa, mas já passou tão rápido. Felizmente, né, que o papo tá bom. Gente, voltamos já já, os caras com esse Marquinhos Abichedi, para quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, filho do grande Nabi Abichedi, que eu posso chamá-lo de amigo, né? É. Que aquilo que Presidente você da falou. Ponte Preta, presidente É, do Bragantino, exatamente. mascote do Bragantino, Aquilo presidente que- da Liga de Campinas. Aquilo que um tal Vai de... acabar a fita. Não, aquilo que um Montei tal um de... time de. Esqueci, montei um time de vôlei Você também. também vai falar sobre O isso. Chapecó. Aquilo que um tal de Albert Einstein, que eu acho que era um pouquinho mais inteligente que eu falava. Você troca de camisa, você troca de carro, você troca de mulher, você troca de país, mas você não troca de amigo. Para com esse negócio de trocar de mulher que você já me deu dor de cabeça. É verdade, aí você se vira. Já já a gente volta aqui, os caras com esse cara, o Marquinhos Abichedi. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Amigos, voltamos aqui. Ó, tá acabando, é a última parte do programa, mas é assim mesmo, é um bate-papo legal, eu, Fábio Seródio, e hoje o grande Marquinhos O Abichedi, cara. que ia falar para você, sua pergunta, né, sobre... É? Esqueci. O que você ia falar, Marquinhos? Ô, Amnésia, você perguntou como é que Eu tô chegou. tomando remédio história, pra- vou Por contar favor, uma história para você. antes de falar da Red Deixa Bull. eu contar. Na época, o Vanderlei foi campeão paulista em 90, Sim. né? Contra o Nós Novo fomos Horizontino, gol campeão do Tiba. do Tiba. Aí o Vanderlei tava, vamos ficar. Aí veio o Flamengo. E o Flamengo contratou o Vanderlei. E o Vanderlei não podia falar, não vá para o Flamengo. Isso foi dia 22 de dezembro. Ou seja, 22 de dezembro, Natal, o campeonato começar. você vai contratar aqui o Papai Noel? Quem que o Papai Noel? Pô, cara, agora... E o que eu fiz? Eu tenho uns amigos do futebol e tinha um amigo muito de imprensa, falecido já. E a gente reunia, né? Fazia aquela resenha no futebol, porque não ia. A resenha era futebol, conversar sobre futebol, falar que é isso e aquilo. Quem é esse cara? Brasil de Oliveira. Grande Brasil de Brasil de Oliveira. Um dos E- melhores textos do jornalismo nacional. E nós fomos na sucursal ele trabalhava no Estado, sucursal do Estado. Fui eu, o Elcio Paiola,
que é do futebol interior, e ficamos lá pensando, né, com o Júnior lá pensando, e meu pai no outro telefone. Que treinador vamos trazer, e buscando nome, não, esse dá, esse não dá. Pô, aí o Brasil falou assim, isso foi dele. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Não tinha internet, tinha nada. Tem um treinador que veio no Brasil e não tem moral, e não tinha o prestígio que tinha, né? E ele vai vir para o Bragantino. E é mais fora que dentro. Aí ele falou, Parreira. Falei, Parreira. Falei, puxa vida, eu peguei e pensei, Parreira. Pai, surgiu um nome aqui. O Brasa, eu chamo de Brasa, né? O Brasa falou no Parreira. Meu pai não pensou 10 segundos. Vai e contrata. Assim? Vai e contrata. Dia 24, liguei para ele no dia, isso foi dia 23, liguei para ele à noite. Dá para você me receber e tal? Dá e tal, vamos conversar. Cheguei, peguei o avião, cheguei lá às 4 da tarde, fiquei com o Parreira na casa dele, né? Véspera de Natal. Véspera de 24 de dezembro, né? O último voo era 10 horas, acertei com ele. Acertamos rapidinho, 5 minutos, ele foi firme, aceita esse desafio, vou fazer, vamos lá, vamos fazer esse negócio virar, muito positivo, né? Pô, depois eu peguei o voo às 10, cheguei depois da meia-noite, eu quase apanhei da minha mulher. Não foi a primeira vez. Mas é o futebol, Quanto você pagou para o Parreira? Agora pode falar, que ele está perguntando tudo. 5 mil reais, 5 mil dólares. 5 mil dólares, 5 mil Agora eu dólares. lembrei da pergunta que eu E tinha ele fez um ótimo trabalho. Ele fez. Um dos melhores técnicos. A base, a comissão técnica do Bragantino foi para a seleção com o Prima e tal. É verdade. E foi campeã, você acompanhou, foi campeã mundial com a comissão técnica do Bragantino, o Nielsen. O Mauro Silva estava ainda lá. O Mauro Silva estava. Foi para a seleção em Foi para a 94. seleção, foi para a seleção em Foi campeão 94. do mundo, né? Foi campeão do mundo com a camisa do Bragantino. Você ia contar- Gil Baiano Gil e tal. Baiano. E tem aquela história, né? Que nós falamos um pouquinho antes, que em 89 nós não tínhamos treinador, conversamos com o Vanderlei em São Paulo. Meu pai, não dá, vamos dar os juniores para ele, né? Não, os juniores eu não quero não. Aí nós jogamos com o Mojimirim em casa, perdemos de 1-0. Segunda-feira eu estava indo lá contratar o Vanderlei, né? Fui lá, contratei o Vanderlei, e o Vanderlei tem uma história bonita. Pô, o Vanderlei chegou, perdeu o primeiro jogo, o segundo jogo contra o Mojimirim em casa. Ele falou que tinha um projeto com você? Hein? Não tinha projeto. Ainda não tinha projeto, né? Não tinha, não. Aí ele pegou e deu um treino, chegou na quinta, já deu um treino à tarde, sexta para viajar, né? Aí ele já afastou 2 lá, que lá tá bebendo, não treina direito, aí afastou 2, 3 lá e apoiamos. Aí foi jogar contra o Noroeste. Noroeste ele pegou e falou, jogo 0-0 primeiro tempo, jogo amarrado, aí ele tem essa visão também. Aí ele pegou no intervalo, eu participava de tudo, ele falou no intervalo, olha, mamão com açúcar. Quando você falar com o Vanderlei, o que é mamão com açúcar? Ele vai falar, essa jogada é mamão com açúcar. Fácil. Gatãozinho, que era do 15 Piracicaba, o Gatãozinho jogou no Bragantino. Sim. Gatão, na hora que o Neite passar a bola na intermediária, no círculo, você, Valmirzinho, eu quero você 45 minutos parado no meio do campo. Você não precisa voltar a marcar ninguém. O Valmir era um jogador da Ponte. Gatão, pega essa bola e lança para o Valmir em velocidade para ele entrar cruzado e fazer o gol. 38 do segundo tempo, o Gatão chutou a bola. Fez o lançamento, o Valmir fez o gol, o Vanderlei se consolidou no grupo. O grupo criou confiança e o Vanderlei foi embora. Quando o técnico fala, acontece, né? E o Gatãozinho citado por ele, porque naquela época... excelente jogador de futebol. Excelente, se está jogando hoje, ele está jogando em time grande, né? Time grande. E era realmente um jogador... Então essas histórias do Vanderlei e do Parreira. Eu achava, não sei porquê, eu tinha me esquecido disso, eu não lembrava que ele foi para o Flamengo. Depois ele veio para o Palmeiras, né? Ficou no Flamengo, depois não deu ele veio certo. pro Palmeiras. Eu achei flamenguista. E não se deu bem no Flamengo, não foi bem. Não foi bem, não. E o time era Sávio, era Romário, aquele time mágico deles, Edmundo, aquele de estrelas, né? Que não deu certo. Você queria saber dele sobre... Como que ele passou pela cabeça dele de trazer o Red Bull para o Bragantino. Nós subimos, nós caímos, né? Participei de caída e de subida, né? Faz parte da vida. Aí nós
Se você quiser ter um cargo no Subimos. Cruzeiro lá. Para ensinar a subir. Subimos na Série B, né? Da C para B, ficamos 2 anos. Nós ficamos 10 anos na B consecutivo. Depois caímos, no primeiro ano não conseguimos subir, quase caímos para D. E no ano seguinte nós subimos. E aí chegou o momento, falar, ó, tem que montar time para o Paulista, tem que arrumar dinheiro, tem que isso e aquilo. Não tem. E, pô, chega uma hora que os filhos também falam, pai, até onde o senhor vai? E aí, num almoço, no Rosário, lá no restaurante Rosário em Campinas, 28 de dezembro, eu estava com o Elcio Paiola, que é do futebol interior, conversando, com o Elcio é amigo há mais de 20 anos, né? Falando de jogador, falando de time, como vamos fazer, e que futebol tem que conversar, tem que trocar ideia, né? Aí ele falou, Marco, está acontecendo o seguinte, o Sidão lá do Oeste está negociando com a Red Bull, mas parece que não deu negócio, eles desistiram, estão vendo o Paulista de Jundiaí, estão em dúvida. Eu falei, ele ligou, Elcio, liga para o Thiago Escuro, fala para a gente reunir. Ele botou o Thiago comigo, Thiago, vamos conversar? Vamos. Aí o Thiago falou, mas pô, você quer sair, você quer fazer uma parceria, a família, a tradição, o nome, essa paixão que vocês têm? Eu falei, não, nós queremos sim, para eternizar o Bragantino. E aí nós conversamos no começo, ele estava na Europa. Começo do ano ele chegou, nós sentamos uma vez, conversamos umas coisas, o que a Red Bull quer isso. Falei, eu quero isso. Ah, tem que botar Red Bull, põe Red Bull. O estádio tem que chamar Nabi Bichedi. A cor, você pode criar uma cor vermelha, mas tem que ter o branco e tem o preto, que é a cor do Bragantino. Não precisa mudar o símbolo, é modernidade. Então, vocês têm que fazer o CT, reformar o estádio, né? E montar o time aí. Futebol, vocês tomam conta no futebol, conversa com o jogador, acerta, e a gente faz um trabalho. Eu cuido de CBF, cuido de institucional, e vamos trabalhar junto. É um parceiro. Aí, depois de 10 dias, veio o Oliver, que é o CEO internacional do futebol da Red Bull, porque a Red Bull separa bebida e os projetos, né? Os projetos do Fórmula 1, futebol, aeromodelismo, aquelas coisas, né? E ele veio, almoçamos lá no Rubaiá da Figueira, lá, no andar de cima lá. Almoçamos em 15 minutos, nós resolvemos. A vontade dele e a nossa vontade de eternizar o Bragantino. É que ele viu uma perspectiva, né? Porque ele tava patinando lá em Campinas. Patinando. E a palavra acho que é essa, né? É. Porque ele tentava. E não tinha torcedor, não saía do lugar. Não saía do lugar. Eu fiz alguns jogos, inclusive, logo que saí da Jovem Pan, eu fiz alguns jogos para a Rádio Ipanema, lá em Sorocaba, né? Que estava o São Bento na Série B. E fiz os jogos, alguns jogos do Red Bull, que mandava no Moisés Lucarelli. Era um cemitério, né? Até, você ficava ouvindo o jogador, um xingar o outro, aquela coisa toda, coisa de várzea, né? E o Red Bull não tinha nenhuma culpa nisso. Mas realmente hoje ele tem. Ele tem uma torcida para apoiá-lo. Tem uma torcida. E ele vai crescer. E a torcida entendeu dessa mudança, que precisava, se quisesse que o Bragantino continuasse firme e aparecer, precisava mudar. A mudança foi radical? É radical, mas o torcedor está satisfeito. Porque vai ter o campeonato, vai ter praticamente 60 jogos, 58, 60 jogos o ano inteiro. Vai ter uma qualidade. Os grandes times vão jogar lá. Os grandes times vão jogar. Quando anunciei em abril a parceria, eu fui claro. Falei claro, o Bragantino vai ser o 5º clube melhor de São Paulo. O Bragantino vai subir. O Bragantino vai ser um grande clube nacional. E está acontecendo. Qual é a projeção para o ano que vem? Brasileiro, vamos dizer assim. Minha visão? Sua visão. Não é minha. Vai disputar a Libertadores. Entra ou pré ou direto. Vai disputar a Libertadores. As mudanças do Bragantino. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O projeto é fazer dentro do que nós conversamos, o estádio para 20 mil lugares, né? Moderno, no mesmo lugar, estacionamento, parte de mobilidade, a construção do CT, que já adquiriram uma área na região lá, e eu até manifestei, olha, não pode ser em Bragança, não é que não pode ser em Bragança. Bragança tem um estádio, nós precisamos trazer a região torcer pelo Bragantino. Então vai ser em Atibaia, uma cidade de mais de 180 mil habitantes. 180 super agradável cidade. 180 com 180, Mairiporã, aí tem a região Bragantina, a Serrana. O Vale não tem time.
Então, para a gente fazer uma macro e trazer os torcedores. Então, é o estádio, os pontos principais, um bom time e a reforma no campo. E trouxer, mas qual foi o modelo, como é que foi, se agora fez o futebol empresa. A lei permite que pessoa jurídica seja sócio de associação. Então, para também, né, não acontecer, a Parmalat veio, foi embora, o banco foi lá no Corinthians, foi embora, é conselho, é problema. Nós fizemos, eu quis fazer dessa forma, trazer o Red Bull para ser associado do clube, do Bragantino. Então, o Red Bull faz parte, duas empresas dele fazem parte do Bragantino, da associação com compromissos no Bragantino, como participando do Bragantino. Então, dá uma segurada também, não pegar e falar, chapéu, vou embora, né? Mas eles são uma empresa muito séria, muito competente, muito. Eu fui para a Áustria, conversei, e positivo, estão satisfeito, repercussão desse trabalho é mundial, a repercussão é mundial, um negócio impressionante em relação a isso. O Zago está em Salzburg, está em Leipzig, acompanhando lá, o pessoal vem de lá. Então é uma outra visão de futebol, não é uma visão que nós temos aqui de fazer e ver o que vai dar. É um trabalho muito planejado, muito planejado. É um negócio de time europeu, é um negócio de primeiro mundo. Nós temos aqui 4, 5, 6 clubes que têm uma visão dessa, mas o Bragantino, uma visão muito avançada. É uma visão avançada de trazer jogadores para cá e de levar os jogadores direto para lá. Então o que vai acontecer num certo momento? O jogador do Bragantino, não vai, eu quero ir para o Corinthians, porque do Corinthians eu vou aparecer e vou para fora. Não, ele já tem a ponte do Bragantino, ele vai para fora, pelos relacionamentos que tem. Então, isso vai trazer o jogador também, querer jogar para o Bragantino, compromisso financeiro em dia, paga certinho, tem respaldo, né? Muito você falou, na época que você anunciou, mas o Bragantino vai virar uma barriga de aluguel. Não é bem assim, ao contrário. O Bragantino pode trazer gente de lá também? Pode trazer. Existe esse compromisso? Tem jogador vindo, não vou dizer quem é, mas tem jogador vindo para jogar no Bragantino. Agora o brasileiro e o paulista. O brasileiro e o paulista. Contratou o Alejandro, né? O garoto de 19 anos, contratou agora o equatoriano de 18 anos da seleção equatoriana, aí, um garoto, um zagueiro. Eu vi hoje essa informação. E vem jogadores que estão lá, pode vir jogadores do Leipzig, pode vir jogadores do Salzburgo, no nível para vir para cá e outros jogadores. Mas a ideia é buscar jogadores jovens, com potencial e jogadores que já estão ou poderão estar na seleção brasileira sub-17, sub-20, sub-23. É um trabalho a longo prazo para ter os bons jogadores. Daqui a pouco o Bragantino vai ter 3, 4 jogadores da seleção brasileira. Isso vai acontecer. O Red Bull tem um trabalho maravilhoso na base. Ele tem mais de 120 garotos na base. E essa base está envolvida com o Bragantino agora? Está envolvida. A base está em Jarinu, vai ficar em Jarinu, porque 120 garotos, você pode ver, perdeu do Palmeiras no Sub-20, foi campeão no 17, está formando, está chegando, está fazendo jogador. A base vai ficar lá e normalmente os jogos da base é em Jarinu, por causa de não usar o gramado, nas finais joga em Bragança, mas a partir do ano que vem o 17, o 15, o 17 e o 20 já é Bragantino. A transferência dos jogadores já vai jogar o 15, 17 e 20 no Bragantino, o 11 e 13 fica ainda no Red Bull Brasil, o Red Bull disputa a 2 e no decorrer, de acordo com as coisas, vai se fortalecendo, né? Porque o time principal é o Red Bull Bragantino. Perfeito. Outra coisa que eu queria perguntar para você, eu conheço o Antônio Carlos Zago desde que ele era jogador de São Paulo e não era nem titular com o Tele. São 2. Verdade. Teve aquela contusão lá, aquele desastre com o Mazinho, né, que ficou tetraplégico. Aí ele até fala assim, poxa vida, né? Acabei aparecendo por causa do desastre do rapaz, mas ele ia aparecer de qualquer maneira. O Tele chegou a escalá-lo de lateral direito, ele ficar a pé da vida. Então eu acompanhei demais a carreira do Antônio Carlos, que foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, e você também com certeza.
E como treinador, ele andou fazendo algumas escolhas, né, erradas no começo da carreira. Aquela passagem pelo Palmeiras foi muito precipitada, muito cedo. O Internacional de Porto Alegre também não foi bem. Mas já estava andando mais. Juventude foi. Agora eu quero saber, do Juventude ele foi bem. Foi bem. Então, eu gosto muito dele, gosto da seriedade dele, ele é um estudioso, cara que tem nome aqui, nome no exterior, merecia ter ido a uma Copa do Mundo como jogador, acabou não indo, mas isso aí é circunstância de vida. Como é que está o Antônio Carlos como treinador? Porque as pessoas vão se formando, né? O Thiago Nunes é um grande treinador? É um grande treinador, mas com certeza ele está em formação ainda, né? Todos nós passamos por isso. Claro. A gente vai evoluindo. E como é que ele está agora? A experiência que o Antônio Carlos teve como jogador, com grandes treinadores com ele, né? Quem foram os treinadores que ele trabalhou? Os grandes treinadores brasileiros. Verdade. Né? E fora também. E fora também, foi para o Roma e tal. Então essa experiência dele, ele adquiriu, ele é uma pessoa muito inteligente, paciencioso, foi jogador, sabe o que é ser jogador. Você falou que paciencioso? Paciencioso. Tá vendo como ele evoluiu? Hein? Tá vendo como evoluiu? Paciencioso, na hora certa, né? Tem uma retaguarda, uma comissão técnica, o Pacheco, toda uma comissão técnica, o Moraci está lá. Moraci Santana está lá. Excelente. Então tem toda uma estrutura para ajudar na capacidade que ele já tem. Né? Ele é competente. Tranquilo. Conversa com o jogador, sabe como chegar, como conversar. E tem uma retaguarda do Thiago Escuro. O Thiago Escuro é um excelente gestor de futebol, é um cara excepcional, passou pelo Pão de Açúcar, né? Foi para o Cruzeiro, já esteve no Red Bull, então tem muita experiência, muito bem preparado. É esse que o Palmeiras queria? Esse que o Palmeiras queria. E o dinheiro do Palmeiras não teve jeito de tirar ele de lá? Ele está num grande trabalho no Bragantino, um projeto que ele é uma das pessoas que ajudou a viabilizar isso, porque normalmente nas conversas tem um ponto, né, de confronto. Sim. Mas ele teve uma habilidade tremenda e um projeto bonito, maravilhoso, com grandes investimentos, né, que todos vocês estão acompanhando. Ele tá seguro, ele já tem uma confiança, já tem um trabalho feito. Né? Falar que ele está em dois mundos, né? Porque ele é um homem hoje ligado a um clube europeu, com estrutura europeia, ou seja, ele tá aprendendo ao mesmo tempo que está trabalhando. Claro. Porque é claro que ele está agregando valores. E o trabalho, né? E o trabalho do Red Bull tem o Red Bull Nova York, o Red Bull Leipzig, o Red Bull Salzburg, que eu tive lá, e no Brasil, na América do Sul. O Bragantino vai ser o time da Red Bull na América do Sul. Então eles têm esses projetos no mundo aí, né? E vamos torcer, vai dar certo. Ó, o cara vai lá e compra a Jaguar, que não andava, né? Compra a Minardi, que não saía do último lugar. Pô, e coloca agora no nível de Ferrari, no nível de Mercedes, disputando, e agora você pode ver que está chegando, né? O Verstappen está chegando. Tá. Então, pô, o ano que vem é uma briga direta dele com o menino da Ferrari, o Leclerc. Se o cara faz isso, se a equipe que ele tem, o projeto todo faz isso, imagina o que ele vai fazer no Bragantino, no então, futebol brasileiro como você vai tá. torcer pelo Hamilton, Leclerc ou Verstappen? Tem que ser Verstappen, né? Quem sabe ano que vem a gente traz o Verstappen fazer um jogo no Bragantino. Para dar uma volta na pista. Dar uma volta na pista. Vamos dar um abraço nele? Você vai torcer para o Bragantino fazer você cumprir a palavra, de ser campeão mundial antes do Palmeiras, é isso? O projeto, vamos ser campeão vamos classificar para a Libertadores. É um projeto muito bonito. Mas eu acho que o Bragantino tem condição, tem investimento. Hoje nós temos os grandes investidores do futebol? Flamengo, que tem um projeto maravilhoso. Crefisa. E eu acho que esse dinheiro é um planejamento que veio vários anos, mas tem apoio de fora. Não tenha dúvida que tem apoio, investimento de fora, para poder equilibrar as coisas. O Palmeiras, com a Crefisa, né? Com a presidente da Leila Pereira. E agora o Bragantino. Eu acho que o Bragantino participa nesse nível, né, de investimento financeiro, de visão, de estrutura,
né? A estrutura que eles têm na Europa é a estrutura que vai ter no Bragantino. É um negócio maravilhoso. Perfeito. Falei que o cara era bom. Marquinhos, você não tem acreditou. tanta coisa pra gente conversar. Ih! Eu quero, ele volta. Se eu falar das mumunhas do futebol, se eu te falar o seguinte, tem mais um minutinho? Não tem mais, Não tem, estamos mas depois a gente fala. Ó, Eu ia na contar uma próxima- história do meu pai quando ele escalou o Aragão para fazer uma final do Campeonato Paulista. Essa é fantástica, meu Deus do céu. Dá pra editar aí, Cris? Tá. Pode Rapidinho, contar. como é que é a história do Aragão? Presidente da federação. Meu pai tinha mania, vocês participaram disso. Qual é a mania que ele tinha? Ele reunia 10 árbitros, né? E ia pro hotel, né? E na véspera do jogo levava os 10 árbitros no vestiário, você deve acompanhar. E ele escolhia quem que ia apitar o jogo. Ele mesmo escolhia. Ele E a gente falava que era sorteio. Sorteio. Não era sorteio. É esse, é que você. foi. Aí o jogo do Aragão, né? O jogo do Aragão. Aragão fez o jogo, foi com o jogo contra o São Paulo, acho que Corinthians, fez um jogo, pitou em cima, né? Não precisou, tranquilo e tal. Nem de E o jogo, domingo seguinte, né? Foi o jogo no Morumbi. E aí, normalmente era o quê? Quem apitou o primeiro jogo tá fora da relação. Segundo Né? jogo. É. Aí meu pai chegou no vestiário, não, põe o Aragão, faz parte do grupo aí e tal. Já apitou primeiro, apitou foi bem. primeiro e tal. Aí meu pai falou, olha, eu sonhei essa noite, rapaz. Eu sonhei essa noite. E sonhei a noite que vai ser um grande jogo. E para não ter falha, Aragão apita de novo. Marquinhos, foi ótimo tê-lo aqui. Que seu time voe muito na temporada 2020. Se Deus quiser. A gente tem uma torcida por todo mundo que trabalha e tem um bom senso profissional, né? Obrigado pela presença. Será trazido que vai aqui ser tudo isso. campeão antes do Palmeiras? Ah, pode ser, como não. Mas, Pserodi, um abraço, até a próxima. Obrigado, Marquinhos. Que o Bragantino Natal. seja o exemplo para todos. outros clubes e outras empresas, né, virem e os clubes abrirem para ter Perfeito. uma garantia de investimento. Muito obrigado, foi uma satisfação. E foi conversa, nossa. uma resenha no futebol sempre é bom, tá Só bom? eu falo isso, a gente precisa arranjar um patrocinador que traga a linguiça de Bragança e a cerveja. Por que não? Um abraço, gente. Os caras voltam com você, com mais programas, e é claro, com outros caras fantásticos, como o Marquinho Abichedi. Eu disse no começo e repito, tenho saudade do Nabi Abichedi. Olha, faz falta, hein, gente? Um abraço. Passa muito rápido essa hora, né? E são muitas histórias do grande Marquinho Abichedi, filho do meu amigo Nabi Abichedi, um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro de todos os tempos, presidente do Bragantino Red Bull, que no ano que vem, se ouvir o Marquinho falar aí, hein? Vai dar trabalho, os caras querem Libertadores e não vai faltar recurso. Para você que esteve com a gente até agora, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. National Sports Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.